E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui com o Moto X Play dos 15 dias de uso. Fazer um resumo aí para vocês aí do uso desse aparelho durante os 15 dias. Foi bem utilizado o aparelho dentro da minha necessidade, certo? Basicamente aí foram três cargas, né, de bateria. Eu fiz quando eu comecei a utilizá-lo foi no dia 19 de agosto. A data presente, 2 de setembro, 15 dias, tá bom? E logo no primeiro dia já comecei a fazer o teste da bateria. A bateria durou, pelo que eu mostrei no vídeo, durou 5 dias. Mas no dia seguinte eu ainda consegui utilizá-lo, porque sobraram 20%, eu consegui utilizar, mas de forma bem resumida, assim. Eu ativei o modo de economia de energia, que ele aparece o rodapé e o cabeçalho de cores diferentes, né? E eu consegui economizar e terminou o dia com 5 consumindo 5%, ou seja, com 15% ainda de bateria. Então, na verdade, durou 6 dias ao invés de 5 dias, tá, pessoal? Mas no vídeo lá tá 5 dias, tá bom? Outra coisa que eu tinha dado como contra nesse aparelho aqui seria o peso, tá? Nos prós e contras eu falei, o contra seria o peso. Ele é muito pesado. Ele tem uma bateria de 3.630 mAh, uma bateria muito boa. Num primeiro momento eu dei como negativo o peso dele, mas durante os 15 dias parece que você até esquece do peso do aparelho e você mexe com ele tranquilamente, certo? Então a gente pode tirar do contra o peso, porque conforme você vai mexendo você se acostuma, daí sem problema algum. Mas se você pegar, por exemplo, um A7 da Samsung, você vai ver que ele é muito mais fino, muito mais leve do que esse aparelho aqui. Obviamente tem menos bateria, tem um monte de coisa, é uma outra estrutura, tá? Só a título de comparação, tá bom, pessoal? E que mais? Algo que me incomodou um pouco, eu sou meio chato nisso. Ele tem aqui o alto-falante, ó, você pode ver que ele tem umas poeirinhas aqui, né? Isso aqui de tanto colocar e tirar no bolso, então ele começa a acumular nessas aberturas, nessas fendas aqui. Até aqui também, ó, vocês podem ver, ele tem um pouco de poeira, né? Isso eu fico incomodado. Aqui, por exemplo, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Essa parte de baixo aqui, vamos lá, focalizando aqui. Vocês podem ver que aqui ele tem um diferente aqui, ó. Uma marquinha aqui seria o microfone e aqui seria o alto-falante do lado. E também estão sujos, né, com poeira do bolso, né? Isso pra mim incomodou um pouco. Eu não gosto, eu gosto de ver sempre limpinho, tá? Passando a mão, tá? Mas não dá. Assoprar não é a melhor saída quanto a isso, certo? Achei uma certa dificuldade pelo fato de ele ter 5.5 polegadas de tentar mexer com uma mão com uma mão só, né? Você tem que mexer com duas mãos, né? Ele não tem aquele recurso que tem por exemplo, a Samsung, a Xiaomi, deve ter também na LG, na Sony, o recurso de você diminuir a tela desse tamanho você diminui, aí fica escuro, né? Fica preta a tela. Aqui você mexe só nesse cantinho, você joga pra cá. Pra quem é canhoto ou destro, né? Escolhe o lado que quer mexer e mexe com uma mão só. Esse recurso não vi aqui, por quê? Pelo fato dele ter, obviamente, um Android mais puro, né? Um Android limpo, né? De otimizações. E a interface dele ser o Google Now Launcher, que não tem modificações. Então, por esse fato, não tem esse recurso. Eu não sei se tem aplicativos de terceiros que possam fazer isso, certo? Espero que tenha, né? Tem aplicativos de terceiro aí que, quem sabe, daí resolve esse problema, tá bom? De performance, pessoal, eu falei, ó, vocês estão vendo até a câmera, as câmeras que eu tirei foto aí, né? De performance que eu notei, ele mostrou-se mais rápido que o M4 e com o Samsung A7. Mas eu não falei algo que depois uma pessoa, ó, agradeço mesmo, agradeço de coração a pessoa que falou isso pra mim. Depois que eu fui ver, o Moto X Play, ele tem o mesmo modelo de processador, mas é o mesmo modelo, gente. É que ele não tem aqui, é o M8 alguma coisa tal, né?
esse cidadão aqui, o ARM Cortex A53, 8 core, né? ARM V7, 64 bits, é o mesmo. Se você ver lá o M8 alguma coisa, é o mesmo do M4 e o mesmo do A7. Porém é de 1 ponto, aqui chega a 1.7, certo? 1.7. E se não me engano, é que tá desligado o outro. Os outros, eles são acho que de 1.5, entendeu? Então por isso que não é porque o Android ajuda, a interface ajuda, mas o que ajuda também é que o clock desse celular aqui é de 1.7, um quad-core de 1.7, e do M4 e do A7 é de 1.5. Então por isso que ajuda na hora de executar o jogo, por isso que ele ganhou na hora de executar pelo A4, pelo M4 e pelo A7. É só por isso. E como falei para vocês, agradeço de coração a pessoa que me falou: ó, Linux, o processador é diferente, o clock é diferente, o modelo é igual, mas o clock é maior desse aqui, por isso que ele levou vantagem, certo? Mas se fosse o mesmo dos outros, com certeza seria pau a pau, tá bom? Não tô aqui defendendo, não tô aqui puxando sardinha pro lado de ninguém, tá? Só estou falando que se fosse de 1.5 também, seria pau a pau, tá bom? O que mais? De performance, como eu já havia entrado aqui, que eu saí, né? Que não devia ter saído. Vamos lá, voltar. Ele apresentou uma performance muito boa, ó, 36.823. Foi só esse que eu fiz. Eu considero assim uma performance muito boa para um processador aí de um octa-core, tá? Então para mim tá dentro do padrão. Ele tem, como já falei para vocês, ele tem 16 GB, falei nos outros vídeos, né? Ele tem 16 GB e 2 GB de memória RAM. Suficiente para poder rodar aí muito bem os jogos, né? Tela Full HD. É isso mesmo, Full HD é Resolution 1080 por 1920, Full HD. Outro impasse é o Android dele, que ele está utilizando o Android 32-bit. E ele tem um processador 64-bit. Aí fala, mas é só ativar. Não é só ativar, isso tem que vir do fabricante, tá bom? Até onde eu sei tem que vir do fabricante. Câmera dele, a frontal, tanto a traseira, são boas, tá? Boa, eu tô sendo muito, como diz assim, muito desleal, né? São muito boas, não vou falar ótimas, né? São muito boas, certo? Porque eu já vi câmeras melhores do que esse aqui, certo? Mas é só para os tops de linha, não vou nem citar os nomes. Eu posso falar para vocês uma câmera muito boa que já passou na minha mão, que eu gostei, foi dos iPhones. Esse também não tem nem o que falar. Então, aos outros aparelhos, a câmera desse aparelho é muito... as duas câmeras são muito boas, tá? Um som limpo, um som claro para falar no celular, gostei. Tem gente que não gosta que eu fale celular, smartphone. Essa capa emborrachada aqui tem um toque macio muito bacana, certo? Mas é uma capa que, se você tirar, ele tem várias pregas aqui, é difícil de encaixar, isso eu não gostei. Como já falei pra vocês, dos contras, né? O botão dele, ó, eu não gostei dessa folga no botão. Ele tem um detalhezinho aqui no botão liga e desliga, que é uma ranhura, né? A ranhura no botão aqui é liso. Como já falei, esse aqui poderia vir pra cá, certo? Uns falam que esse corpo aqui é um tipo um policarbonato, outros falam que é um tipo de um metal. Eu não sei ao certo. Tem a polêmica desse celular aqui do GLONASS, do AC e do giroscópio agora. Então isso, pessoal, eu não vou nem entrar no mérito da questão. Se vocês sabem das informações, se vocês sabem da informação, parabéns. Para quem não sabe, para quem está na dúvida e quer saber da informação, entre em contato com a Motorola, tá bom? Eu não entro mais no mérito dessa questão. Por quê? Se eu falar uma coisa, o pessoal mete o pau falando que eu falei errado. Se eu falo o certo, o pessoal mete o pau falando que eu também estou errado. Então,
não existe o certo ou errado, por exemplo, para que eu fale. Então, o que existe, o certo e o errado, é o que o fabricante irá falar para você. Então é isso. Se você está na dúvida, fala com o fabricante, tá bom? Aí vamos falar que eu perdi o foco porque era para falar do aparelho dos 15 dias de uso. Eu estou falando das polêmicas também que tem junto desse aparelho aqui. Que justamente a tela é uma tela muito boa do aparelho, que falam que é uma tela TFT, certo? Não vi problema nenhum quanto à tela. Tela muito boa. É esse aqui. Agora eu fiquei na dúvida se é esse aqui que falaram que a tela é TFT. Eu acho que é esse aqui que falaram que a tela é TFT. Que quando pega lá o AIDA 64, que ele não mostra o tipo de tela que tá aqui. Ele vem com um conjunto muito bom de aplicativos. E eu não sei porque ainda vem essa coisa de aplicativo aqui que não serve para nada. Só não vem com um player dele, um player próprio dele, um bloco de notas, que o pessoal vive pegando no meu pé falando que não, mas a gente pode baixar tal. Ele não tem um player próprio, mas ele tem o aplicativo da câmera dele, que é próprio dele, né? Certo? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas esse carinha aqui, ó, vocês estão vendo que é o Nexus 5. Esse carinha, ele vem com um bloco de notas e o aplicativo da câmera é o Google Câmera. Por que então que a Motorola não adota o Google Câmera aqui também? Mas ele colocou o dele, né? Ah, isso tudo bem. O aplicativo da Motorola eu acho uma das melhores interfaces que tem de aparelho, tá? Pelo fato dele ser grande, certo? Isso atrapalha um pouco para você mexer com uma mão só. Ele... É isso, pessoal. Em resumo, é isso. O aparelho, ele é muito bom. Eu não vou falar ótimo, ele é muito bom. Ele não é... Se eu falasse bom, seria médio. Não, ele é muito bom. Para quem está pensando em comprar de um Moto G2 para esse aparelho, eu aconselho. Vai tranquilo que você não vai se arrepender. De um Moto X 2014 para esse aparelho, eu ficaria com o Moto X 2014. Tá? Não trocaria. O upgrade só de câmera, se você não é de tirar fotos, fica com o X 2014. Ah, mas tem o Style. O Style é outro patamar em relação a esse aqui. O Style é para competir tanto com o Moto Max, com LG G4, Z3, Z4, S5, S6, entendeu? É para competir com os tops. Então esse aparelho aqui, ele é um intermediário, um Snapdragon de aparelho que eu falo, intermediário top. Tem intermediário médio e intermediário baixo. Esse intermediário top, que está na mesma linha do M4, na mesma linha do A7, tá bom? Então é isso. O aparelho que vou falar para vocês. Para quem está querendo mudar, sair, por exemplo, de Samsung, que eu vejo que tem muita gente que está querendo sair de Samsung e está querendo uma outra experiência, né? Pode vir para Motorola, tá? Agora, para quem quer uma outra nova experiência de mexer com Android, eu já falo assim, pega um Xiaomi então, que para mim me surpreendeu e muito. Mas para quem quer mudar de um Motorola, de um Samsung, falou, não, tô cansado de Samsung, aquela interface TouchWiz para mim não dá, né? Então, experimenta o Motorola. Vai num quiosque, mexe no aparelho, vai numa loja física, mexe no aparelho, vê se é isso que você quer, vê se é isso que você gosta, entendeu? Um aparelho muito bacana. Eu não tenho nada de contra para falar desse aparelho. O que eu falo de negativo são essas coisinhas aqui que é coisa minha, entendeu? Mas que não descredibiliza na hora da compra o aparelho. O que poderia descredibilizar na compra esse aparelho seria, por exemplo, o tipo da tela que ele tem. Para mim não encontrei problemas com a tela, não encontrei problemas com o Wi-Fi, o AC, protocolo AC, não encontrei problemas com o GLONASS. Depois veio e desmentiu, falou, não, ele tem GLONASS, entendeu? Ah, giroscópio, ele não tem giroscópio, não dá pra jogar. Não, eu joguei aí, acho que o Asphalt 8, que mais? Eu joguei outros jogos aí que devem usar o giroscópio, não tive problema nenhum, entendeu? Então, se você tá na dúvida, vai num quiosque, vê mais vídeos aí em outros canais também. Os outros canais que também são muito esclarecedores quanto à sua dúvida. Tem FAQ, ou seja, perguntas e respostas também.
tem aí os reviews aí do que o pessoal faz, que é muito mais completos do que o meu, entendeu? Vem outros canais aí, tenta tirar as dúvidas, certo? Aí se você também quiser também escrever, né, colocar na descrição do vídeo sua dúvida, deixa aí que depois se eu conseguir, não prometo pra vocês, se eu conseguir eu respondo, porque são muitas perguntas, muita gente escrevendo e eu tento responder a todo mundo. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha que é muito importante pro canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal.